Oi, capricornianos! Bem-vindos ao canal Amor da Estrela. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Meu nome é Tainá, eu sou terapeuta integrativa. Utilizo o tarô e os oráculos nos atendimentos, além de outras práticas. E hoje eu ofereço para vocês aqui uma leitura intuitiva. Se conecte com o seu coração, respira profundamente, sinta se essas mensagens ressoam com vocês e como aproveitá-las da forma mais elevada, tá bom? Vamos lá! Para leituras particulares, meu número tá na descrição. Vamos ver aqui, Capricórnio. Energia geral para o coletivo de Capricórnio, Criador. Me coloco a serviço do Criador para os meus irmãos e irmãs nessa terra, para que nós possamos refletir da forma mais elevada sobre as questões mais pertinentes para nós nesse momento. Vamos lá, Capricórnio, energia geral para Capricórnio aqui. Capricórnio. Coletivo de Capricórnio. Vamos lá. 3 de copas, 4 de ouros e o cavaleiro de espadas. Eu vejo que vocês podem ter vivenciado algo que trouxe bastante felicidade para vocês, mas que ao mesmo tempo está trazendo um exercício, um desafio no sentido de vocês continuarem se mantendo, acreditando no poder pessoal de vocês, para que isso possa ter uma continuidade, né? De qualquer forma, vocês podem ter vivenciado um encontro, alguma situação que foi bastante festiva, celebrativa, mas que trouxe nela mesmo um desafio sobre como eu aproveito as situações para poder crescer a mais com elas, com as pessoas que se apresentaram, ou se eu fico me sentindo aquém do meu próprio poder por me colocar muitas vezes numa energia de competição, numa energia de escassez, porque aqui eu vejo que tem uma possibilidade de vocês seguirem adiante, né, de avançarem, só que aqui pede coragem de vocês de ter um olhar sobre as questões em que eu preciso organizar minha mente para dar sequência nas coisas, e isso tem muito a ver sobre como eu enxergo o meu poder pessoal dentro das coisas, né? 3 de copas aqui para Capricórnio. 5 de espadas, 5 de copas e o 10 de ouros, né? Aqui tem uma energia de ego no sentido de um embate, de um arrependimento, de algo não ter saído da forma como eu esperava. Muitas vezes os recursos humanos e financeiros podem não ter sido tão bem distribuídos, né? Pode não ter havido aqui uma honestidade dentro de alguma situação. E na sequência isso deixou vocês um pouco ressabiados ali, 4 de ouros. O Sol, o Ás de Copas e a Rainha de Ouros, né? Sobre o quanto eu tenho clareza da minha conexão, do meu poder de manifestação material, né? O quanto eu posso acreditar na alegria, na prosperidade, o Sol aqui, né? Para que eu possa criar uma estrutura aqui que seja equilibrada, né? Em que eu saiba o quanto comemorar e o quanto continuar me movimentando para galgar mais aqui. Cavaleiro de Espadas. Valete de paus, a lua e o 2 de espadas. Eu vejo que vocês estavam querendo avançar com alguma coisa aqui, só que é como se vocês ainda não tivessem a clareza total a respeito de como fazer isso, né? Como conselho, eu peço que vocês analisem todo o processo que vocês vivenciaram, o poder pessoal de vocês envolvido nessa situação, quanto vocês estão sendo comprometidos aqui em manter a visão a respeito de vocês mesmos como alguém que está contribuindo para o todo. Porque aqui é como se fosse necessário sair de uma energia de competição, de arrependimento, né, de luta de ego, para eu poder entender o meu posicionamento que me cabe, né, que eu sou responsável pelo que eu faço nesses processos, para que eu tenha essa coragem de avançar. Porque se eu não acredito no meu próprio papel, em como eu estou desempenhando, né, se eu estou sendo honesto comigo mesmo e com as outras pessoas, eu fico nessa dúvida sobre como avançar, né? Vamos ver aqui especificamente mais sobre essa situação, né?
Como que os capricornianos estão aqui nessa situação? Energia geral dos capricornianos aqui nessa situação. Aqui vocês estão tentando trazer um equilíbrio para algo que poderia estar vibrando numa toxicidade aqui de alguma forma, né? E tem muito sentimento envolvido. Tem o Rei de Copas aqui. Vamos ver o diabo aqui. A Justiça, o Hierofante e o Nove de Espadas. Aqui tem uma preocupação, só que essa preocupação ela pode ser sanada a partir do momento que eu olho para as questões com coragem. Quero que aquilo que a gente estava falando, a justiça, ela põe na balança os prós, os contras, o meu posicionamento, o posicionamento da pessoa, para que eu tenha aqui uma cura, uma sabedoria para lidar com isso. Existe algo que precisa ser curado aqui no campo de vocês e para isso eu vou ter que ter coragem de olhar para essas questões, a temperança. 8 de paus, o sol e o 10 de copas, né? Como se fosse muitas vezes necessário ter uma conversa com as pessoas envolvidas para que tenha mais clareza sobre essas questões, porque aqui eu vejo que tem coisas que podem não ter sido ditas ou estão mal entendidas, Rei de Copas, ainda que tenha muito sentimento. Eu sinto que era algo que pode ter tido uma ruptura aqui, mas que de qualquer forma ela pode se manifestar desde que eu tenha a disposição e a sinceridade de colocar as cartas na mesa ali, né? Vamos ver. O que está vindo aqui para os capricornianos nessa situação? O que está vindo aqui para os capricornianos nessa situação? Vamos ver. O que vem para os capricornianos aqui nessa situação? O louco, a rainha de copas, a imperatriz e a roda da fortuna. Aqui tem uma nova jornada para vocês, né? Tem um casal aqui na mesa, o rei e a rainha de copas, e tem uma imperatriz. Pode ser que exista mais de uma pessoa envolvida aqui nessa situação também, porque aqui a gente tem um 3 de copas, né? E aqui tem uma rainha de copas, uma imperatriz. Eu sinto que tem coisas que precisam ser conversadas entre as pessoas, né? E o louco aqui. Ah lá, tá vendo? Aqui é como se eu precisasse sair de uma espreita, de algo que não tá, que tá escondido, que não tá sendo fluido. Só que eu vou ter que, aqui é como se eu tivesse que ter coragem de passar de uma posição em que eu vejo só o meu lado para que eu leve outros pontos em consideração também, rainha de copas. Né? 6 de ouros, rei de ouros, 10 de espadas, para fechar um ciclo de dor, a imperatriz. Né? Aqui realmente parece que tem algo que ruiu aqui, né? Que trouxe uma energia de as coisas não estarem, vocês não estarem muito bem atendidos. Só que tem uma manifestação após isso, a roda da fortuna. Ah lá, o 8 de paus e o sol. Aqui eu sinto que vocês vão ter uma clareza a respeito de alguma coisa que estava obscura, de alguma forma, né? O que os capricornianos podem esperar dessa situação, dessa conversa aqui, dessa clareza? 5 de paus, 8 de paus e o diabo. E aí a questão é que as pessoas muitas vezes vão querer colocar os pontos de vista delas, né? Se eu levo isso de um jeito, levo a mal, levo pro pessoal, né? Porque até a carta do diabo aqui 2 vezes, existem coisas que precisam ser conversadas que talvez não sejam tão fáceis. E se eu levar isso pro pessoal e me machucar, muitas vezes as coisas tendem a se embolar. Então, se eu estou disposto a crescer, a me desenvolver, eu vou ter que ter coragem para olhar para as questões. Aquele famoso quem não deve não teme, sabe isso? Porque aqui tem coisas que precisam ser fluidas, né? Só que eu vou ter que fazer uma investigação honesta no meu interior para eu poder lidar com isso, diabo aqui. O mundo 10 de paus e 5 de espadas. Porque tem realmente aqui pessoas que não estão sendo tão honestas. Que não estão vendo o lado das outras pessoas, né? E aqui para ter um entendimento, isso vai ter que ser chamado à boa vontade, de ter clareza, de cada um se responsabilizar pela parte que lhe cabe. Conselho aqui para os capricornianos nessa situação. Guardiã da água, conecte com as suas emoções, tá vendo? Aqui tá chamando você para você sentir, ver como você está se sentindo. Isso traz notícias, Capricórnio. Para você ser corajoso e honesto com o que você realmente sente, tá aberto a conseguir se manter fiel aos seus
ideais mais elevados e transformar isso em atitudes. Clarifique aquela gordinha da água. Abandone a necessidade de estar certo e faça suas escolhas. Tá vendo? Aqui, quando a gente tá conectado com o que a gente sabe que é real, essa verdade aparece. E aí eu vou ter que ter coragem de ser honesto. E essa situação se resolve, tá? É isso que eu tenho para vocês aqui. Eu espero que tenha sido útil. Leituras particulares, meu número tá na descrição. Se inscreve aí que sempre tem leitura. Até a próxima.